Você já abriu uma prova, viu um texto imenso e pensou: meu Deus, eu não vou conseguir. Ou então, leu a questão, achou que tinha entendido, marcou uma resposta e descobriu que estava errada. Pois é, praticamente todo estudante passa por isso. E existe uma coisa que eu quero que você entenda logo no começo deste vídeo. Interpretar bem um texto não significa entender absolutamente tudo que está escrito. Muita gente acredita nisso, mas não é verdade. A maioria dos estudantes que erram questões de interpretação não estão falhando porque têm incapacidade de ler. Estão falhando porque não aprenderam a ler daquele jeito que a prova exige. O lado bom é que isso pode ser treinado. Interpretação é uma habilidade, e habilidade a gente aprende. Se você quer dominar texto em provas, continue neste vídeo comigo. Você está no canal Ilustre Estudante. Eu sou a professora Liz e aqui você vai aprender a estudar de forma mais inteligente, aproveitar melhor o seu tempo e se preparar para as provas de verdade. Vou começar a desmistificar algumas informações. Você não precisa conhecer cada palavra difícil do texto. Não precisa. Quando encontrar uma palavra que você não conhece, o contexto ajuda. Você consegue entender a ideia geral mesmo com lacunas. Fazer uma verdadeira investigação sobre o autor. Você não precisa ser um pesquisador de literatura. A informação que você precisa está ali, naquele papel. Identificar cada figura de linguagem. Não, você reconhece recursos quando eles são relevantes para o sentido. Então, o que você realmente precisa fazer? Aprender a ler com objetivo. Essa é a diferença fundamental. Ler por prazer é uma coisa. Ler dentro de uma prova, sabendo que você terá que responder perguntas sobre aquilo, é totalmente diferente. Na prova, você não está lendo para terminar o texto. Você está lendo para encontrar informações, perceber relações entre ideias, identificar a posição do autor, reconhecer intenções e, principalmente, para responder exatamente aquilo que a questão está perguntando. Por isso, quando você resolver uma questão de interpretação, não vá pensando que precisa entender absolutamente tudo, porque na verdade você precisa saber quais informações extrair do texto para responder ao que foi perguntado. Simples assim. Vou apresentar um método que funciona. Leia o comando com atenção. Muitos estudantes pulam direto para o texto e só depois descobrem o que a questão queria. Não faça isso, porque o comando é a sua bússola. De acordo com o texto, o autor defende que é diferente de infere-se do texto que é diferente de o principal objetivo do texto é. Se a questão pergunta qual é a ideia principal, você precisa prestar atenção ao conjunto. Se pergunta sobre uma informação específica, procure aquilo que está efetivamente escrito, sem criatividade, sem interpretação sofisticada. Procure a ideia central. Uma das perguntas mais importantes que você pode fazer é: sobre o que afinal este texto está falando? Um texto pode abordar vários temas: redes sociais, ansiedade, tecnologia, relacionamentos, mas esses elementos podem estar organizados em torno de uma ideia central. É isso que você precisa encontrar. Aqui vai uma estratégia que funciona muito bem. Imagine que alguém está pedindo: resuma o texto em uma ou duas frases. Sua resposta provavelmente vai revelar a ideia principal. Outra pergunta útil: se eu tivesse que dar um título para esse texto, qual seria? Aqui existe uma diferença muito importante que os estudantes confundem. Assunto não é a ideia principal. O texto pode falar sobre inteligência artificial na educação. Esse é o assunto. Mas a ideia pode ser: a inteligência artificial pode contribuir para a educação desde que não substitua a participação ativa do estudante. Essa é a posição. Então, quando a questão pede a ideia central, você não pode só reconhecer palavras. Você precisa compreender a relação entre elas. Observe as palavras de ligação. Aqui entramos em um nível de leitura muito mais sofisticado. Conjunções e expressões podem mudar a relação entre as ideias.
Elas são pequenas, mas carregam enorme quantidade de informação. Veja só, ele estudou bastante, portanto conseguiu melhorar. Ideia de conclusão, portanto. Ele estudou bastante, mas não conseguiu melhorar. Ideia de oposição, mas. Embora estivesse cansado, continuou estudando. Ideia de concessão, embora. Quando você encontrar um mas, porém, contudo, pause por um instante. Algo mudou. A segunda informação frequentemente contrasta com a expectativa criada pela primeira. E é justamente ali que está a informação que o autor considera mais importante. Por isso, quando ler textos argumentativos, não passe correndo por portanto, assim, porque, além disso, enfim, essas palavrinhas ajudam você a enxergar a arquitetura do texto. Cuidado com palavras que aumentam a força. Existem palavras que merecem atenção especial. Sempre, nunca, todos, nenhum, somente, exclusivamente, obrigatoriamente, jamais, completamente. Imagine que o texto diga: muitos estudantes enfrentam dificuldades para organizar sua rotina. Uma alternativa que diga: todos os estudantes enfrentam dificuldades para organizar sua rotina. Não é a mesma coisa. O uso excessivo do celular pode prejudicar a concentração. É diferente de: o uso do celular sempre prejudica a concentração. Pode apresenta possibilidade. Sempre apresenta uma generalização absoluta. Agora, cuidado! Não transforme isso em uma regra automática, como: se tem sempre é errado. Não. Você precisa analisar. Não caia na armadilha das palavras iguais. Essa é uma das armadilhas mais clássicas que as bancas usam. O texto menciona: os jovens utilizam cada vez mais redes sociais para se informar. Uma alternativa diz: os jovens utilizam exclusivamente redes sociais para obter informações. Parece familiar. Mesma ideia, certo? Errado. Apareceu uma palavra muito perigosa: exclusivamente. O texto disse cada vez mais, não disse exclusivamente. A alternativa aumentou a informação, distorceu o sentido. Por isso, procure por sentidos equivalentes. Diferencie o que o texto diz do que você acha. Chegamos a um erro muito comum. O estudante lê um texto, concorda ou discorda com a posição e começa a responder com base na própria opinião. Não faça isso. Você pode discordar completamente do autor. Tudo bem, essa é a sua opinião. Mas a questão não perguntou o que você pensa, perguntou o que o autor defende. Durante a prova, faça um esforço consciente para separar o que eu penso de o que o texto apresenta. Você pode discordar e acertar a questão. Pode concordar e errar, porque interpretação não é uma votação, é leitura atenta e análise de evidência. Analise e elimine alternativas. Agora vamos para a parte estratégica. Você não precisa descobrir imediatamente qual é a resposta. Às vezes, o caminho mais rápido é descobrir quais estão erradas. Leia uma alternativa e pergunte: ela contradiz o texto? Elimine. Ela exagera uma informação? Desconfie. Ela inventa uma informação? Elimine. Ela troca a relação entre as ideias? Elimine. Ela apresenta algo verdadeiro, mas que não responde à pergunta? Elimine. Uma alternativa pode estar errada por uma única palavra. Ela pode parecer perfeita, mas existe um termo que muda tudo. Essas diferenças parecem pequenas, mas em uma prova são decisivas. As armadilhas mais clássicas. Armadilha 1. Confundir explícito com inferência. Informação explícita está claramente apresentada. João chegou atrasado. Está ali. Informação implícita pode ser percebida através de pistas. João entrou ofegante, deixou a mochila sobre a carteira e olhou para o relógio. Você pode inferir que João estava atrasado.
Só que aqui existe um cuidado. A inferência precisa ser sustentada pelo texto, não pode ser invenção. Inferir é chegar a uma conclusão a partir de informações disponíveis. Se não consegue apontar no texto a pista que levou você à conclusão, talvez esteja extrapolando. Cuidado! Armadilha 2. A alternativa que responde outra pergunta. Essa é clássica. Uma alternativa pode estar totalmente correta em relação ao conteúdo do texto, mas ela responde uma pergunta diferente da que foi feita. A questão pergunta: qual é a principal crítica apresentada pelo autor? Uma alternativa diz algo verdadeiro sobre o texto, mas que responde qual é o assunto do texto. Ela pode estar correta em relação ao conteúdo geral, mas não responde aquilo que foi perguntado. Por isso, sempre volte ao comando. A alternativa precisa responder a pergunta específica. Armadilha 3. A ironia não percebida. A ironia confunde muitos estudantes. Alguém chega completamente atrasado e você diz: que pontualidade incrível! Se você interpretar literalmente, vai achar que está elogiando, mas não está. O contexto indica o contrário. A ironia frequentemente depende de compreender a situação, o tom, a contradição entre o que é dito e o que é mostrado. Por isso, quando uma frase parecer estranha demais, pergunte-se: será que o autor está realmente dizendo isso de maneira literal? Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que é completamente verdadeira. O que realmente melhora sua interpretação é ler e resolver questões com análise dos erros. Não é simplesmente fazer 100 questões. Você pode fazer 100 questões e continuar errando pelas mesmas razões. O segredo está em analisar o erro. Por que eu errei? Não entendi o texto, não entendi o comando, ignorei uma palavra importante, usei conhecimento externo quando deveria ficar no texto. Essa análise é muito mais valiosa do que só olhar o gabarito. Por isso, crie um mapa dos seus erros. Sempre que errar, registre o motivo. Erro 1. Não percebi a oposição introduzida pelo porém. Erro 2. Marquei uma alternativa que generalizava uma informação. Erro 3. Confundi o assunto com a ideia principal. Depois de algumas semanas, você vai enxergar um padrão. Eu sempre erro questões em que preciso fazer inferência. Ou eu sempre caio em alternativas que usam palavras muito parecidas com o texto. Pronto! Agora você sabe exatamente o que precisa treinar. E não estude apenas questões fáceis. Depois de dominar esse nível, procure questões mais difíceis. Leitura e vocabulário. Se você quer melhorar interpretação, não limite sua leitura às questões de vestibular. Leia notícias, crônicas, textos de divulgação científica, artigos, ensaios, literatura. Por quê? Porque você entra em contato com diferentes estruturas de texto. Isso aumenta sua familiaridade com a língua. Você desenvolve vocabulário e repertório. Transforme a leitura em exercício. Não procure ler 100 páginas por dia. É muito mais importante criar constância. Leia um pouco todos os dias, se possível sobre assuntos que despertam sua curiosidade. Existe uma relação muito forte entre vocabulário e interpretação. Quanto mais palavras você conhece, mais ferramentas possui para compreender um texto. Eu quero que você guarde uma frase. Eu não preciso adivinhar a resposta, só preciso encontrar as pistas. Essa mudança de pensamento é enorme. Você não está tentando descobrir o que a banca pensou. Você está procurando evidências. O texto apresenta pistas. O comando apresenta pistas. As alternativas apresentam pistas. E o seu trabalho é conectar essas informações. Você não precisa ter medo de textos. Um texto grande não significa uma questão impossível. Uma palavra desconhecida não significa que você não sabe português. E uma questão que você errou não significa que você não tem capacidade para passar. O que você precisa fazer é aprender a ler com intenção. Fazendo isso de maneira consciente, sua leitura vai mudar. Você vai perceber uma alternativa exagerada quase imediatamente e vai notar quando uma palavra mudar a relação entre duas ideias. Da próxima vez que você encontrar uma questão enorme no Enem ou no vestibular, não olhe pensando: "Ih,
eu não consigo. Olhe e pense, peraí, vamos descobrir o que esse texto está querendo me dizer. Comece pelo comando, encontre o assunto, identifique a ideia central, procure as pistas, analise as alternativas. Elimine o que não faz sentido, volte ao texto quando precisar e confie no processo. E claro, continue treinando. Leia, resolva questões, erre, analise os erros, tente de novo, porque cada texto que você aprende a compreender é mais um passo na direção da aprovação. Quando chegar o dia da prova, você não vai precisar contar com sorte. Vai contar com aquilo que construiu durante a preparação. Leitura, estratégia, prática e confiança. E isso é o que vai fazer a diferença. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu gostei. Se você tem dúvidas sobre interpretação, comente aí embaixo. E lembre-se de se inscrever no canal Ilustre Estudante para não perder os próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau!